Existem pecados que são imperdoáveis, mas nós sabemos que Deus, Pai e Mãe sempre perdoam. O vídeo que você vai assistir agora vai ser um vídeo muito emocionante. Por mais que você não goste do Miguel Oliveira, o profeta Mirim, o pastor Mirim, como você quiser chamar, você vai se emocionar com esse vídeo. O Marco Feliciano é um pastor pregador muito famoso da Assembleia de Deus, mesma denominação que o Miguel Oliveira. Ele chamou o Miguel Oliveira para conversar, falou sobre o Silas Malafaia, os comentários que o Silas Malafaia falou sobre ele, sentou e uma revelação emocionante aconteceu no meio dessa conversa. Eu tenho certeza que você vai mudar muito seu conceito sobre tudo isso que tem acontecido, porque o Miguel é um adolescente. E foi assim que o Marco Feliciano tratou o Miguel Oliveira. Vamos assistir e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ficar comigo até o final. Eu sigo a Bíblia. Deus dá oportunidades. Eu tenho uma frase, vão me criticar agora. Tem uma frase que eu vi num filme. Estou tentando lembrar aqui o nome do filme. O filme do professor Xavier, X-Men. X-Men. O professor Charles Xavier disse assim: não é porque alguém cai no meio do caminho e se perde que ele ficará perdido para sempre. Não é porque uma pessoa cai uma vez que ela nunca mais vai se levantar. Né? É muito forte isso. Né? Então, qual é o segredo? O segredo está na humildade. A humildade precede a honra. Sim. Enquanto a arrogância precede a queda. Se você tiver estrutura para passar por esse momento, em oração, ouvir conselhos de pessoas sérias, que muita gente vai se aproximar de você. Você me procurou umas 5, 6 vezes, não foi? Sim. E eu falei para você, vai chegar o tempo da gente sentar junto e conversar. Porque eu orei muito, porque a sua situação é única. Deus te deu algo diferente. O diabo te odeia muito. Porque eu sou um homem espiritual. E eu acredito que tudo que você está passando é porque o diabo te odeia. E o diabo não te odeia de graça. Embora o diabo não saiba o futuro, porque ele não é onisciente, o diabo ele tem a percepção. Porque é o maior de todos os psicólogos. Sim. Ele derrubou o primeiro homem que pisou no mundo. Ele teve a audácia de tentar Jesus no deserto. Então quem somos nós na fila do pão? Então o diabo ele não precisa saber o seu futuro. Basta ele de vez em quando pegar Deus te olhando lá do céu. Tem pregação minha que eu falo assim. Uau. De vez em quando Deus ele abre a janela do céu e fica olhando na terra e ele coloca o olhar em alguém. E antes que alguém chame isso de heresia, é só lembrar de Jó. De Jó. Deus estava lá, o diabo passou por ele e Deus disse: viste tu, meu servo Jó. Deus estava olhando para Jó. Então quando o diabo pega Deus olhando para alguém, mesmo não sabendo o que Deus vai fazer, o diabo sabe que essa pessoa pode dar muito trabalho no futuro. Então ele vai fazer de tudo para fazer com que essa pessoa se perca. Então ele vai usar de todas as formas. Às vezes você não precisa de um inimigo externo para te derrubar. O pior inimigo do Miguel não são sites, não são esse povo bobo de TikTok que em busca de centavos são miseráveis, porque os cliques são centavos, em busca dos cliques miseráveis tem que destruir o Miguel, que tem que todo dia arrumar uma porcaria. Seu maior inimigo não são eles. O maior inimigo do Miguel, se eu tivesse um espelho aqui, eu ia te mostrar quem é. É o próprio Miguel. O maior inimigo do homem é o homem. A sabedoria é que vai te fazer crescer ou a falta dela vai te destruir. Eu prego aqui em Camboriú há 27 anos. Eu já vim à convenção de Camboriú 4 vezes pedir perdão a pedido do pastor Cisino, que já dorme no Senhor, para eu poder pregar aqui ou não. Por quê? Por causa de fala. Primeiro eu era muito menino, depois eu falava muito de pastor, depois eu preguei uma coisa que um teólogo do Estado achou que era uma heresia. E todas as vezes que aconteceu isso comigo, Miguel, eu não era o único. Tinha outros pregadores que também passavam por esse crivo. Só que o pastor Cisino me ligava: Marquinho, filhão, não quero deixar você pregar, mas eu quero que você pregue. Você tem condição de vir aqui pedir perdão? Eu falei: o senhor está mandando, o senhor não pede, o senhor é meu pai. Eu vou. Sério, meu filho, sério. Aí ele falava: poxa, você é o único, porque os outros não querem vir. Que dizem que não precisam, porque já estão assim, assado. Então, a manutenção de um ministério está na humildade. Ontem eu te dei 3 conselhos. E eu deixei
referendado no final. Se você ouvir esses conselhos, você pode ter um futuro brilhante. Sim. Se você não ouvir, não só os meus conselhos, mas conselhos de outras pessoas, tenho certeza que não te falta agora é conselho. Com certeza. Né? Todo mundo te dando conselho. Mas a decisão é sua. Se você ouvir os conselhos, você pode ter um ministério lindo e imenso pela frente. Porque, como é que eu posso afirmar isso? Eu já tive a sua idade. Você nunca teve a minha. Então eu enxergo com outro olhar. Entendeu? Então, o segredo da sua vitória, Miguel, está em você. Está em você agora pensar um pouquinho, refletir. Você se tornou uma pessoa famosa, onde você for todo mundo quer tirar foto, mas aquilo que eu te falei ontem, tem a fama boa e a fama ruim. O que vão fazer com isso? Se você não se deixar ser usado por ministérios que vão te usar, você traz público, trouxe público, eu já vi você ministrando oferta, o próprio pastor Silas disse que você é um menino inteligente. Sim. Olha só, ser elogiado pelo pastor Silas Malafaia. É muita honra. Não é para qualquer um. Só que ele também deixou um adendo, que é o adendo de todos. Miguel está indo de um jeito que ele está mal instruído. Ou a referência que você tem não tem sido muito boa. Igreja não é casa de negócios. Eu ministrei uma oferta hoje da manhã missionária, mas é uma oferta com propósitos. Houve um tempo que me usavam como usam você. Até que eu falei, calma aí. Vocês estão me chamando porque eu prego, porque eu abençoo o povo, porque as pessoas são curadas, salvas, batizadas com o Espírito Santo, ou porque eu levanto uma grande oferta para a sua igreja? E comecei a impor limites. Tanto que hoje eu não ministro mais oferta, é muito raro. Só quando eu sinto a igreja está desabando, o pastor precisa comprar um telhado, como aqui nos Gideões, eu coloco a minha cara e falo, eu preciso. E a credibilidade faz as pessoas entregarem. Fora isso, ninguém mais me usa. Não deixe nenhum ministério te usar. Segundo, o ministério, o Conselho Tutelar não pode te impedir de pregar. Porque a Constituição Federal, no artigo 5º, te dá a liberdade de culto e de crença. Ninguém pode te impedir você de ir num culto, e ninguém pode impedir você, no seu culto, da sua fé, dar um testemunho ou pregar. Eles não podem fazer isso. Sim. Só que se você for pregar, peça ao pastor que for lhe convidar, peça para os irmãos desligarem o telefone para minha sobrevivência. Sim. Porque qualquer coisa que filmarem de você, vai voltar tudo de novo. E aquele lindo mergulho que eu falei, mergulhar é você se esconder por um tempo. Alguém vai falar, isso é covardia? Não, não é covardia. Né? O que você prefere, ser um herói morto ou um covarde vivo? Uma pergunta filosófica. Eu sei que o pessoal que assiste aqueles filmes de faroeste, não, eu prefiro ser um herói morto. Pois eu sou mais realista, eu prefiro ser um covarde vivo. Porque hoje eu não tenho estrutura para enfrentar o leão, o inimigo. E se eu recuar e tiver um tempo, e Deus me der novas estratégias, e eu crescer, e eu criar novas formas, me fortalecer, eu vou poder enfrentar o inimigo amanhã. Sim. Faça isso, seu futuro vai ser lindo. Então, pergunto novamente, o que o Miguel pensa para daqui a 20 anos? Bom, talvez eu venha estar casado com uma família, reestruturado, e críticas nunca vão parar. Mas eu quero saber só você, o que você quer sonhar? Esquece os críticos agora. Esquece o que? Você sonha no ministério, ser pastor, ser um evangelista? eu queria ser um pastor. Pastor de igreja? Eu queria ser um pastor de igreja. Você acha que você vai ser um pastor bravo ou um pastor legal? Você é um calminho, né? Calminho? Legalzinho. Não, você errar comigo vai tomar perda. Vai. E se você começar a falar para ele, the king, the power, nada disso. Eu vou perder o ministério. Vamos lá, última pergunta para a gente terminar. Você está bem aqui dentro, no coração? Pastor, todo dia eu sou ferido. Todo dia tem uma casquinha que tem uma ferida. As pessoas vão lá e tiram essa casquinha e volta a sangrar. E Deus volta e sara essa casca até cicatrizar. Eu sinto que hoje está cicatrizando. Mas as pessoas são más, né? A fala das pessoas são más. Eu sinto que Deus está me ajudando. Se não fosse Deus que estivesse comigo, nada disso que estaria acontecendo comigo, eu já teria suportado. Você já pensou em fazer alguma loucura no meio dessas perseguições? Não, pastor. Não? Nunca pensei. Deus sempre blindou a minha cabeça.
Deus sempre me protegeu. É claro que o diabo sempre fala, para de pregar, exclui o Instagram. Só que eu não posso jamais enterrar os dons que Deus me deu. Eu sei que eu sou em Deus. Ele é um falso profeta. Não há uma sequer. Coisas que Deus me usou ou deixou de me usar, que eu me arrependi. Mas o ser humano, ele é mau. Ele é muito mau. Mas Deus blindou a minha cabeça e tem blindado meu coração. Para você ver, olha só. Deus já te usou muito para falar em profecia com muitas pessoas, não foi? Sim. Onde estão essas pessoas para quem Deus usou Miguel? Que agora era a hora de você dar um testemunho. Poxa, Deus usou ele e aconteceu. Por que vocês não fazem isso? Quantas pessoas Miguel já pregou e Deus usou? Por favor, se você tem um testemunho para contar acerca do Miguel, não tenha vergonha não, defenda. Porque senão, quem cala consente. Então, às vezes é preciso ter coragem, falar assim, olha, eu sou fulano de tal, estava na igreja tal, Deus usou Miguel e aconteceu. Porque isso vai ajudando as pessoas a entenderem que Deus ainda usa. Às vezes o profeta, ele extrapola os limites. É da natureza do profeta. Por isso que a Bíblia manda julgar a profecia. Não o profeta. Por quê? Existem 3 formas de você entregar uma mensagem. Tem a maneira mais extravagante de todas, que é a maneira do Miguel, que faz uma performance, tudo. Eu chamo isso de criatividade profética, né? Existe a mesma maneira do Miguel chegar e falar assim, ó, assim diz o Senhor, maneira branda. Ou nem dizer, oh, irmão, eu vi isso, vi aquilo. Aqui no cantinho sempre tem que ser público. Ou o profeta pode nem entregar, porque é de foro íntimo dele. Depois ele vai se acertar com Deus. Então, existem várias formas. Se eu puder te dar um conselho, escolha a forma mais branda e foque na palavra. Porque o que fica é a palavra. Eu prego há 33 anos. Jesus já me usou em revelação? Já me usou em dom? Já. Ontem o Senhor me deu interpretação da língua estranha de um africano. Ele me usa em dons. Mas o maior dom que eu tenho é a palavra. Que a palavra é insubstituível. É a palavra que salva. Passa o tempo, as pessoas... Eu já vi tanta gente com dons, com profecia, com coisas, desapareceram na história. Porque todas as vezes que as pessoas te chamarem, elas querem ver o dom. E se Jesus não quiser usar o Miguel naquele dia? Com uma palavra que o senhor pregou e passa tantos os anos, eu lembro ainda. É o dia da aprovação. É uma palavra que eu lembro de cor. Olha, não teve cura nesse dia, não teve, foi só a palavra. A palavra. Então, firme-se na palavra, quer ser um pastor, né? Estude a palavra, faça um curso básico de teologia, depois um curso médio, depois faça um bacharelado, faça um mestrado, um doutorado, porque essa é a sua área. Então, estude. Tire os vícios, você já viu tudo que é ruim. Então, você já percebeu que você veio com uma escola que o povo não aceita, né? Que é a escola da extravagância, essas coisas. Então, você pode se reorganizar. E assim fazendo, Deus vai te dar um ministério lindo. Você tem um amigo aqui, você tem mais que um amigo, não, pai. Obrigado por me chamar de pai, então eu posso puxar a orelha de vez em quando. Ah, com certeza aqui. Vou puxar, porque agora o pessoal vai falar, pastor Marco, tá? Eu não, quem sou eu para ser seu professor? Eu nem tenho tempo para isso. Mas que você precisar, pode me ligar. Tá? Você tem meu telefone, você tem minhas mídias sociais, você tem o meu coração acima de tudo. Agora, nunca deixe a noiva se apaixonar por você. A noiva é a igreja. Lembre que a noiva tem um noivo, que é Jesus. Nunca explore a noiva, porque a noiva tem um noivo. E lembre que um dia nós vamos ter que dar conta de tudo isso. Fazendo isso, seu futuro vai ser brilhante. Fala, Miguel. Aí. Miguel Oliveira, Deus te abençoe. E eu conclamo você do Brasil, que assistiu aqui pacientemente, ore pela vida dele. O senhor que é pastor mais velho, quiser depois falar com o Miguel, tenho certeza que ele vai te ouvir. É um menino humilde, tá bom? Tamo juntos. Valeu, Brasil.